Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós temos mais um episódio com mulheres que trazem aqui muitas informações, mulheres que transformam, e a doutora Mariana não é diferente disso. A doutora Mariana Inácio, seu nome é bem longo, né? Doutora Mariana Inácio Vilas Boas. Eu conheci a doutora Mari porque ela já cuidou de mim, mesmo que à distância, mas a doutora Mari, por ser uma mãe, ela é mãe de 4. Quinto agora. Agora, daqui a pouco ela vai chegar na outra Mariana que veio aqui, ela é mãe do 13º. Nossa! Ela diz que se Deus continuar mandando, ela vai continuar nesse lugar de supermãe. Depois eu te apresento ela. A doutora Mari, ela é médica, pós-graduada em nutrologia e em transtornos de neurodesenvolvimento, que ela foi também estudar depois, de além de ser médica, ser uma mãe atípica, proprietária do Instituto Vilas Boas em Vinhedo, onde atende pacientes de todo o Brasil, e também de Portugal, Suíça, Estados Unidos, Itália e Canadá. Gente, eu sou privilegiada que ela também já me atendeu. Ela é escritora e coautora de um best-seller Simplificando o Autismo, criadora da comunidade Road to Recovery e mãe de 5 filhos, a Maria Eduarda, o Benício, o José Lucas, o Antônio e agora... O José, o Lucas e o Antônio. O José, Lucas e o Antônio. Isso, o Antônio é o 5º. Gente, é muito. E agora? Agora é o 5º. O Antônio. Tá chegando agora. Isso. E onde tá sendo óbvio, gerado com muito amor, tá no 7º mês. Isso, boa. Entrando no 7º mês. Então, foi com o Benício, o seu filho, que você descobriu um nível de autismo suporte 3, né? E... que você transformou tudo isso, todo esse seu conhecimento, se aprofundou, e a última vez que eu falei com você, você me disse também que atende mais de 100 pacientes por mês. Isso tem aumentado, a gente vai se aprofundar. Doutora, é uma enorme alegria, um privilégio te receber aqui, vindo de longe. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Deixar seus filhos, sua clínica e vir aqui gestante. Eu sei que também é um propósito para você poder dar esse conhecimento para as pessoas. E antes da gente se aprofundar nesse tema, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente como que foi essa descoberta na medicina, né? De onde surgiu isso, esse interesse que muitos... Acho que todo mundo na vida, um dia, principalmente as meninas quando brincam de boneco, falam, eu vou ser médica. E aí você quer ser médica, e depois com a chegada do Benício, o Benício é o seu 3º. É o meu 2º. Você transformou isso ainda mais, né, e se aprofundou. Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, você é uma pessoa muito querida, e Obrigada. É um privilégio realmente poder vir aqui e falar sobre esse assunto que para mim hoje é, assim, mais do que o meu trabalho, né, é uma realidade que eu vivo no dia a dia com meu filho. Não vou ficar olhando pra ele, senão vou começar a ficar emocionada. Ela tá olhando aqui porque o marido dela também tá aqui, também é médico. Isso. E acompanha você, tá Muito. Na clínica também, né? Também. Mas, enfim, a questão da medicina, para mim, ela surgiu realmente quando eu era criança. Eu ia na pediatra e achava aquilo encantador. Enfim, me identificava muito com o trabalho dela. E sonhava que um dia, quando eu crescesse, eu também seria como ela. Então, você tem médicos na família? Não, só a primeira. E aí, ela foi uma inspiração para mim. Eu era uma criança que ficava doente com muita frequência, tinha muitas amidalites, então ia com muita frequência a esse consultório e acabei me inspirando com o trabalho dessa pediatra. E aí, quando, enfim, me tornei médica, a princípio não tinha esse propósito, né, voltado para trabalho com crianças neuroatípicas. Isso realmente surgiu de uma necessidade pessoal com meu filho, né? Então, quando o meu 2º filho, Benício, né, que hoje está com 7 anos, ele começou a apresentar os atrasos de neurodesenvolvimento, as suas dificuldades, e de fato veio esse diagnóstico, foi quando eu realmente me vi numa situação de, né, necessidade ali de tentar ajudá-lo mais, porque de fato ele é uma criança que foi diagnosticada com um comprometimento muito grande, então eu via que eu precisaria também fazer algo, né, que não daria para deixar tudo somente ali com os profissionais que acompanhavam ele na época. Então, eu tinha aquela ânsia de ver meu filho bem,
Então, foi isso que foi me motivando aí para esse lado. E esse diagnóstico dele veio com quanto tempo? Com 3 anos de vida. O primeiro atraso que ele teve, assim, mais significativo pra gente foi o atraso de fala. Então, o Benício, até hoje, ele é uma criança não verbal, né? Ele fala algumas palavras, eventualmente, assim, de tempos em tempos, ele fala uma coisa ou outra, mas não é uma criança que tem essa comunicação desenvolvida, né? Então, esse atraso de fala foi o que mais chamou a nossa atenção na época e que motivou a gente a buscar o diagnóstico. E o diagnóstico dele veio aos 3 anos, mas porque aí, possivelmente com 1 ano, assim, cerca de 11 meses, né, a criança já começa a soltar algumas palavras, e até essa conexão na mamada, né, ele mamava? Mamava. Então, o Benício foi uma criança que teve algumas regressões. Então, ele tinha, até mais ou menos por volta de 1 ano, um desenvolvimento basicamente normal. Ele balbuciava, ele chegou a falar algumas palavrinhas por volta de 1 aninho ali, mas depois ele foi perdendo isso com o passar do tempo. Então ele foi parando de falar, de balbuciar, de olhar nos olhos, começou a se isolar mais, e esse comportamento foi ficando mais aflorado. Então sim, a gente já percebia esses atrasos, mas o Benício sempre foi uma criança que era acompanhada por pediatras. Então, ele teve alguns pediatras ao longo dessa fase, mas todos acompanhavam e comentavam, né, que era o tempo da criança, né, vamos esperar mais um pouquinho, na próxima a gente vê. E a gente foi levando, e eu acho que o fato de nós sermos médicos também, né, eu e o pai do Benício, eu acho que isso também, para os colegas que acompanhavam, trazia um certo peso ali, né, de falar alguma coisa, talvez. Uma responsabilidade de falar algo que não coubesse. Exato, então teve um pouco dessa questão também no caso do Benício. E como foi para você descobrir esse diagnóstico para vocês, né, enquanto família? Porque eu recebo muitos relatos, né, de mães, eu não, como já afirmei aqui várias vezes, eu não sou uma mãe atípica, mas eu recebo muitos relatos dessa idealização, né, do filho, e de repente você descobre não só uma neurodivergência, mas um suporte 3. E como foi para vocês, enquanto médicos, enquanto pais, enquanto família? Foi um luto, na verdade, né, porque quando a gente decidimos, né, que iríamos buscar um psiquiatra, um especialista realmente, porque os atrasos estavam realmente muito gritantes, a gente já tinha, óbvio, né, uma noção de que provavelmente esse seria o diagnóstico, mas, Carol, é difícil, né, naquele momento ali na consulta você não está como médico, você está como pai e mãe. Então, quando ela realmente firmou o diagnóstico, logo na primeira consulta, né, porque não haviam dúvidas, era bem nítido o quadro dele, e ela escreveu aquele laudo, né, descrevendo o meu filho, e eu comecei a ler, sabe, aquilo se materializou realmente, eu comecei a ver realmente todo o comprometimento dele por escrito ali por outra pessoa, e aquilo foi muito doloroso, realmente, né, então eu lembro que o consultório dela é aqui em São Paulo, a gente já morava em Vinhedo, então eu fui o caminho inteiro chorando, eu chorava, lendo o laudo, mas o choro, ele durou até a gente estacionar o carro dentro de casa, porque foi literalmente o que aconteceu. Quando a gente entrou dentro de casa, estacionou, eu lembro que eu fui pro jardim, assim, peguei meu celular, abri o PubMed, que é uma plataforma de artigos científicos, e comecei a procurar tudo. Porque na minha cabeça, o que passava pela minha cabeça na época era assim, poxa, tá, o tratamento tradicional, eu já sei o que é, né, já foi encaminhado aqui, mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer pelo meu filho? Tem algum tratamento fora do país? Tem alguma outra coisa acontecendo que eu posso tentar buscar para ele, né, para ajudar, para otimizar esse desenvolvimento? Então, eu sou uma pessoa muito prática, assim, eu tenho o meu desespero, a minha aflição de mãe, mas eu sou uma pessoa muito resolutiva também. Então, na hora que o problema foi realmente posto ali na minha mão, eu falei, tá, então eu tenho que fazer alguma coisa com isso, então agora eu vou buscar tudo que tiver ao meu alcance, e foi assim que começou essa busca, né, de entender mais sobre o diagnóstico dele, sobre as opções de tratamento que existiam. Quando você diz o luto, eu uma vez escutei uma mãe falar assim, eu não falo isso, eu acho muito ruim, porque o meu filho tá vivo e tudo mais. Mas quando a gente diz luto, não é luto assim como eu vivi, que perdi uma filha, é um luto de algo que você idealizou.
Exatamente. Porque, querendo ou não, você idealiza um filho, idealiza o que você vai fazer. Você tá grávida, você já tá imaginando quando você vai fazer sua primeira viagem, quando que você vai fazer a introdução alimentar, quando que você vai fazer várias coisas com o seu filho. E quando a gente diz aqui, gente, até para desmistificar isso, quem ouve aí e fala, nossa, como é que ela é capaz de falar luto? Mas é o luto, existe o luto do que você idealiza. Você idealiza um casamento, você idealiza uma relação pai e mãe, você idealiza muitas coisas. E quando ela não acontece, é uma espécie de luto. E para você, existe algum momento assim desse, depois do diagnóstico ou nessa descoberta que te marcou de você olhar para o seu filho? Mas eu escutei uma mãe aqui, a Marcela, ela tem 2 filhas, elas são gêmeas e as 2 são suporte 3. E ela quis essa história de esconder também essa descoberta, né? Putz, eu sei que existe alguma coisa, mas o que tem, eu quero saber, eu não quero saber. E quando você recebe o diagnóstico, também é uma virada de chave. Porque assim, agora eu sei, agora sim eu posso usar as ferramentas. E foi isso que você buscou. Mas tem algum momento que te marcou, que você olhou para o seu filho e falou assim, olha, agora nós vamos viver talvez de uma outra forma e vamos transformar isso? Sim, é isso que você comentou com relação à questão do luto, né? A gente, não é que a gente tem um planejamento, né, ali de todos os passos que o nosso filho vai dar, Sim. não é isso, mas a gente, na minha cabeça, o que ficou mais evidente é que eu vou morrer. Foi uma das coisas que mais, assim, afloraram. Todas as mães pensam isso. Porque, poxa, meu filho tem esse nível de comprometimento, certo? Óbvio, todo mundo vai morrer, mas assim... É diferente quando você morre e você fez a sua parte ali, você criou seus filhos, né, eles estão na vida adulta, eles estão, enfim, seguindo a vida deles, é a ordem, digamos, natural da vida. Agora, quando você morre e você tem um filho com esse nível de comprometimento que não consegue se comunicar, que precisa de ajuda para alimentação, para higiene, para as atividades básicas de vida diária, isso é uma preocupação enorme, porque eu não posso morrer e deixá-lo. Quem vai cuidar dele como eu cuido? Exato. Então, para mim, isso acendeu uma urgência de eu preciso muito ajudar o meu filho. Eu preciso fazer tudo o que tiver ao meu alcance para tirar o máximo possível ele dessa situação de dependência, torná-lo, na medida do possível, mais independente possível, né? E claro, ter um planejamento diferente. Eu vou ter que mudar a rota, eu vou ter que recalcular, né? Então, como que eu vou preparar, né, a minha família para ficar com o Benício depois, né, desse momento, né, para assumir esse cuidado com o Benício eventualmente, caso ele venha precisar, né, no futuro. Então, eu acho que essa foi uma grande virada, assim, com esse diagnóstico, assim, foi uma coisa que eu mudei muito e que passou a fazer parte, assim, do meu pensamento no dia a dia. Porque hoje ele é uma criança e a gente fala muito do autismo enquanto criança. Mas eles crescem. Exatamente. Eles são adultos. Eles se desenvolvem. E aí? Quem vai fazer, né? Exatamente. Por isso eu acho que essa é a sua preocupação. E em qual momento você teve essa virada de chave em toda essa descoberta? Falou, agora eu vou me aprofundar, vou ler todos esses artigos, vou estudar mais e mais e mais. Que você teve essa virada de chave e falou assim, agora não é só sobre o meu filho. Não é só sobre o Benício. Eu realmente, assim, abandonei, né? Abandonei, de certo modo, a minha prática médica e eu voltei todos os meus esforços e os meus estudos e o meu tempo nessa busca. E nesse dia que eu comento aqui, que eu cheguei em casa com esse laudo e tudo mais, de fato foi o dia que eu comecei ali a abrir, né, essa plataforma de artigos científicos e comecei a buscar, né, então o que estão fazendo, o que existe a mais de tratamento, que foi quando eu comecei a me deparar ali com vários outros estudos que iam além desse tratamento mais tradicional que nós temos, né, que são as terapias multiprofissionais, né? Exatamente, que havia um olhar também para a questão ali, questões biológicas, orgânicas daquele paciente, né, deficiências nutricionais, transtornos gastrointestinais, alterações imunológicas. Então, a gente começa a olhar ali para aquele funcionamento imunometabólico e a gente começa a entender que sim, existe uma base de alterações. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento, comecei a me aprofundar, assim, é infinito, né? É muita coisa ali para a gente consumir em termos de conteúdo, de conhecimento, mas esse foi o momento que eu entendi que eu precisaria dar esse passo porque eu não encontrava pessoas ali que já
já tinham essa bagagem, que já abordavam e tratavam o paciente dessa forma. Então eu falei, eu vou tentar, né? Eu vou buscar e vou tentar fazer isso com meu filho, né? Trazer esses recursos para ele também. Eu recentemente fiz uma palestra no TEDx Uhum. e conheci uma médica que ela veio, inclusive ela mora nos Estados Unidos hoje, e ela foi para lá exatamente para fazer esse tipo de trabalho, trabalha com crianças neurodivergentes, e o tema da palestra dela foi exatamente esse, o quanto a alimentação e o sistema funciona em relação a pessoas neurodivergentes, né? Uhum. E ela fez essa ligação. Foi uma palestra muito importante, a doutora Gabriela, e depois eu, inclusive, te mando para você conhecer. Uhum. E aí, aproveitando esse tema dela, que fala exatamente sobre ciência, você defende que o autismo é epigenético. Uhum. É isso, essa palavra mesmo. Isso mesmo. O que isso significa na prática para que as famílias, para quem está nos escutando, possa entender? Tá. Nós temos artigos, na verdade, que mostram, né, que o autismo ele é epigenético. O que significa isso? Significa que existe ali uma base genética, porém, essa base genética ela é modulada por exposições ambientais que essa criança sofre desde o ambiente intrauterino até a primeira infância. Tá? Então, inclusive o capítulo desse livro que você mencionou no começo, que eu escrevi, é um pouco sobre isso. Né? Eu falo ali sobre fatores epigenéticos que associados, é o simplificando o autismo. Isso, associados à gestação para mães que já tiveram um filho autista e pretendem ter novas gestações, né? Então, o que a literatura fala sobre esses fatores ambientais e o que deve ser cuidado ou evitado ali durante a gestação, que existe essa associação ali com o autismo, né? Então, primeiro, quando a gente fala sobre associação, a gente não está falando sobre causa. A gente está falando que quando a gente olha para o grupo de mães que já tiveram um filho autista, e a gente olha, por exemplo, para a gestação dessas mães, a gente vê que uma série de situações clínicas, deficiências nutricionais, doenças, enfim, ocorreram com uma maior incidência naquele grupo de mães. Então, a gente, né, tem uma associação ali com a questão do autismo. Tá? Então, eu vou fazer um paralelo que eu acho que fica mais didático. Se a gente pegar uma mulher que teve câncer de mama, um câncer de mama genético, por que quando aquela menina nasceu, ela não nasceu com câncer de mama já que é genético? Porque existe uma modulação epigenética, depende de coisas às quais essa mulher vai sendo exposta ao longo da vida, que vão, digamos, ligar ou não vão ligar aqueles genes que ela carrega. Então, é um pouco mais ou menos, fazendo um paralelo bem leigo, é um pouco mais ou menos assim. Porque é isso que as pessoas querem ouvir, o que é simples, né? Exatamente. Então, dentro desses fatores epigenéticos, a gente tem doenças crônicas, a gente tem questões imunológicas maternas, a gente tem certas deficiências nutricionais, então tem uma série de coisas aí que a gente tem esse olhar, esse cuidado, né, quando a gente está com uma gestante que já tem um filho autista. Então, você consegue se usar como exemplo nessa questão, já que você teve o Benício, e hoje ele foi o seu segundo filho, e hoje você está na 5ª gestação. Isso. Qual que é essa ligação que isso tem? Por que tem mães que têm... Eu conheço mães que tiveram 2 ou 3 gestações e todos os filhos nasceram com o diagnóstico. Exatamente. É justamente isso, porque o comportamento, as exposições, geralmente elas acabam sendo as mesmas, né? Em todas as gestações. Então, uma vez que você tem esse conhecimento, né, é claro que você vai buscar evitar. Então, foi o que aconteceu comigo. Uma vez que eu tive esse conhecimento, né, e me vi grávida depois do Benício, eu tentei, né, então, evitar esses fatores epigenéticos na medida do possível. E hoje eu tenho, né, 2 filhos que já nasceram depois do Benício. Eu tenho o José, que vai fazer 4 anos agora, e tenho o Lucas, que tá para fazer 2 anos, e ambos têm um desenvolvimento normal, não tem nada de autismo, né, graças a Deus estão se desenvolvendo, né, dentro do esperado. É lógico que a gente não está falando de uma receita de bolo ou de uma certeza absoluta, porque, né, as coisas... Nada na medicina é uma certeza. Nada na medicina é uma certeza, mas é isso. A gente entende que uma vez que a gente olha para esses fatores epigenéticos e a gente tenta evitá-los, a gente reduz essa incidência. Esse tema que tem se falado tanto, né, não sei nem se é esse, mas a gente fala assim, nossa, agora parece que todo mundo é autista, todo mundo tem o diagnóstico, então é uma epidemia do autismo, que o pessoal tem falado muito e que tem assustado muitas pessoas pelo número, porque eu acho que assim, nem
os hospitais estão preparados, não temos médicos 100% capacitados que vão fazer como você estudar a fundo. Eu percebo que hoje muitas mães que têm o diagnóstico, elas mesmas vão procurar estudar para que elas tenham pelo menos o básico para poder dar um suporte ali para o filho, e a gente não tem estrutura de escola, enfim, todo um contexto que não tem. Na sua visão, a gente está realmente diante de uma epidemia? E se sim, se você entende que sim, por que você acha que tem acontecido isso? Esse assunto é um assunto que divide muitas opiniões, né? Mas, de fato, sim, é inegável o crescimento do autismo, né? E eu acho que uma coisa que as pessoas, às vezes, ficam contestando essa questão é que é justamente sobre essa questão conceitual. Ele é genético, ele não é genético, o que está acontecendo? Então, tem pessoas que defendem que o autismo é puramente genético, mas aí a gente sempre faz uma pergunta, né? Poxa, se o autismo é genético e essa taxa está crescendo nessa velocidade, né? Na Califórnia, se eu não me engano, a gente está com 1 criança em 10. Isso é muito alto. É muito alto, exatamente. Então, é claro que... Você não está falando 1 em 100, nem 1 em 1000, nem 1 em 100 mil. Não. É 1 em 10. É 1 em 10. Daqui a pouco, metade da população... Então, assim, é lógico, a Califórnia é um lugar muito específico que tem essa taxa, assim, muito fora do normal. Acho que, se eu não me engano, está em 1,36 agora, a média, né? Mas ainda assim, uma taxa muito elevada que vem crescendo de uma forma muito acelerada nos últimos anos. A genética sozinha não consegue explicar isso. Nem, assim, a questão de mais médicos sabendo fazer o diagnóstico, porque, ainda assim, a gente não consegue chegar nesse nível de crescimento, né? Eu faço um paralelo sempre, por exemplo, com a síndrome de Down, que é um transtorno ali genético. Então, a gente olha para os dados, por exemplo, da síndrome de Down, e basicamente nos últimos 20 anos não mudou as estatísticas sobre síndrome de Down. Então, é difícil você pegar qualquer outra síndrome genética, você fazer um comparativo, nada se compara a esse nível de crescimento do autismo, né? Então, a gente entende que existem fatores ambientais que estão contribuindo muito para esse crescimento acelerado. É lógico que essa também é uma discussão um pouco politizada, né? Mas existem países que têm, sim, um olhar, né, já de saúde pública, que é isso que você está comentando aqui, sim, de buscar entender melhor o que está acontecendo para tomar medidas. Né? Porque se a gente trabalha, por exemplo, na prevenção, e a gente tem que falar para essas mulheres, olha, quais são os seus hábitos? Você pretende engravidar? Então, assim, a partir de agora, ou uma vida, até trabalhar, sei lá, já meninas, adolescentes, trabalhar nessa questão de a forma como você se alimenta, a forma como você se expõe a, sei lá, a tecnologia, a radiação, ou algo do tipo, sei lá, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Perfeito. Você corre riscos de ter algum tipo de uma gestação ou mais complicada, ou de ter algum filho com transtorno, e trabalhar na prevenção ao invés hoje de viver, assim, a gente falando do Brasil, um caos. Um caos. Caos, porque são pessoas entrando com processos judiciais, com convênio, o convênio não está preparado, os hospitais não estão preparados, ninguém está preparado. Não tem. A gente não tem estrutura. E assim, Carol, uma coisa que a gente tem notado também é que o nível de suporte desses pacientes tem sido cada vez maior, né? Então, além de aumentar a incidência de pessoas autistas, a gente também está aumentando a incidência de pessoas autistas com um maior nível de comprometimento, né? Quando a gente fala de nível de suporte, é bem literal, é aquilo que a pessoa, ajuda que a pessoa vai precisar no seu dia a dia, né? O básico. Pro básico, desde ir ao banheiro, desde se alimentar, né? São pessoas que a gente tem que ter um olhar enquanto sociedade, são pessoas que dificilmente vão contribuir economicamente. São pessoas que têm um alto custo, né, ali para tratamento, né, para a vida diária. Então, assim, é realmente uma questão que a gente precisa ter um olhar, porque não adianta a gente ficar só levantando uma bandeira de inclusão, uma bandeira de ali exigindo, né, direitos e tudo mais, que é óbvio, que é o básico, que é o trivial, precisam. É como comer e ir no banheiro. Exatamente, mas a gente também tem que ter um olhar para as crianças que estão chegando, para o futuro, né? Se a gente puder e houver alguma coisa que a ciência nos mostre que pode estar associado, que tem um peso ali maior
para esses atrasos de neurodesenvolvimento, para esses transtornos, por que não? Por que a gente vai fechar os olhos? Por que a gente não vai buscar mais respostas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, esse movimento, né, que está acontecendo. Mas você acha que esse movimento já tem acontecido para essa melhoria? É óbvio, com o aumento dos casos, e a gente pega muitos profissionais, como você, muitos médicos, a Marcela, como eu disse, o marido dela também é médico, ele é ortopedista, mas tá dentro da medicina, então, querendo ou não, acaba se aprofundando. Então, os próprios médicos têm se aprofundado porque a gente precisa levar esses estudos e mostrar o quanto a gente precisa trabalhar e fazer de forma diferente para que aconteça. Eu acho que a medicina aqui no Brasil ainda engatinha muito nesse sentido. Eu acho que a formação... Por isso que todo mundo vai buscar informações fora. Exatamente. Acho que a questão para a formação para transtornos de neurodesenvolvimento numa faculdade de medicina é muito pobre, né? O médico comum, assim, ele não vai ver quase nada sobre o assunto, né? Realmente só o especialista que vai buscar alguma coisa, e ainda assim, dentro das especialidades, existe ainda uma certa limitação, né, com essa visão mais integral do paciente. Então, eu acho que ainda a gente engatinha muito nesse sentido. Infelizmente. E qual que hoje você acha que é o maior mito de combate, não sei se esse é o termo, né, de combate, ou de prevenção ao autismo, como a gente falou, dentro da área científica? Eu acho que o maior mito é a gente acaba na medicina tendo um olhar muito reducionista do autismo. A criança que é autista, ela sofre o seguinte problema. Se ela tá com dor de cabeça e ela não fala, por exemplo, Carol, o que vai acontecer? Ela vai gritar, ela vai chorar, ela pode ter um comportamento às vezes mais agressivo, e aí tudo entra na conta do autismo. Ele está agressivo porque ele é autista. Ninguém pensa que ele pode estar com dor, sabe? Ninguém pensa que ele pode estar com frio, que ele pode estar com fome, que ele pode... qualquer comportamento anormal, que fuja ali do contexto, é porque ele é autista, ele não sabe modular o seu comportamento, ele não sabe se comunicar, entendeu? Mas ele sente dores assim como todas as outras crianças. Ele sente dor. Ele pode não gostar de alguma coisa, mas a forma, às vezes, dele expressar vai ser aquilo. Ele pode não gostar de algo que ele tá ouvindo, e as pessoas acham muitas vezes, porque a criança é não verbal, que ela não tá entendendo as coisas que estão sendo ditas ao redor dela. É uma série de coisas, assim, sabe? Então, eu acho... até desrespeitosas, né? Desrespeitosa, mas você sabia também, Carol, que a taxa de mortalidade entre autistas, ela é maior, e a gente tem uma questão ali de iatrogenias e erros médicos, justamente porque tudo é colocado na conta do autismo, né? Então, assim... crianças, eu tive, infelizmente, um conhecimento de um caso recentemente de uma criança que teve uma infecção, e essa infecção ela demorou para ser diagnosticada, porque justamente ele não falava, era uma otite, e acabou virando uma sepse, e ele veio a óbito com 6 aninhos. Né? Então, isso, infelizmente, é uma coisa que é mais comum do que a gente gostaria. Então, eu acho que o maior problema, o maior mito, na verdade, dentro da medicina, da área científica, é justamente esse reducionismo do autismo. É a gente olhar para o paciente que tem o diagnóstico e olhar só para o diagnóstico, e não olhar para o ser humano. Para o ser humano. Que carrega aquele diagnóstico, né, para as outras questões. Eu recebi uma demanda no meu gabinete. Eu tenho uma assessora hoje que o filho dela é autista, ela também foi essa mãe que foi estudar e tal. E ela recebeu uma demanda de um menino, ele já é grande, né, então ele é até um pouquinho acima do peso, então a mãe já não conseguia mais dar conta de segurar ele e tal, e ele numa agressividade muito grande, já indo pra cima dela pra bater, até que ela ligou pro marido, né, e ela já tá num estado de exaustão, assim, que ela não tá mais aguentando a ponto de realmente querer tirar a própria vida. E esse é um risco, né? Também querer tirar a vida do filho, porque eu vou acabar com isso com ele e comigo. Exatamente. E quando o pai chegou, tinha uma faca fincada na porta do menino. Tá nesse nível de agressividade com a mãe. E ela perguntou às vezes, gente, não é só sobre o autismo, ela ainda perguntou, será que ele não tem uma dor de dente? Uma dor que ele não consegue expressar. E é muito difícil também tratar, né, doutora? Porque quando você descobre que tem uma dor de cabeça, que tem uma otite, que tem uma dor de dente, como tratar
alguém que muitas vezes não quer um toque, não quer... E o que você falou faz muito sentido. É olhar para o ser humano, não é olhar, põe na conta do autismo e deixa ele lá tendo as crises dele e taca remédio. Não, com certeza. E é muito difícil essa situação, e por isso que a minha bandeira, digamos assim, dentro do tratamento é a gente buscar medidas mais efetivas que atuem mais na base dessas alterações imunometabólicas que o paciente apresenta para que a gente consiga melhorar esse paciente como um todo. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Benício, que é o nível 3 de suporte, mas ele tem qualidade de vida, ele é uma criança extremamente dócil, ele é uma criança tranquila, ele é uma criança que consegue frequentar todos os ambientes, né, que consegue se sentar na mesa de um restaurante, esperar comida, esperar todo mundo comer sentado, enfim, a gente consegue ter uma vida ali social com ele, né, mas a gente está numa fase de tratamento, né, que a gente já caminhou bastante. Então, eu acho que a falta do tratamento adequado, ela pode custar realmente a vida ou a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, por isso que a medicina ela precisa realmente abrir mais esses horizontes, né? E olhar realmente o indivíduo de uma forma mais integral mesmo. O que você acha que hoje as famílias erram muito na busca do tratamento? Então, Carol, eu estava até comentando sobre isso recentemente lá no meu Instagram, né? Quando você recebe o diagnóstico, dentro do que a gente tem mais tradicional na medicina, preconizado em termos de tratamento, são as terapias. Então, você recebe aquele laudo com muitas horas de terapia, né? Principalmente se o paciente for muito comprometido, as horas são muitas, assim, chega em torno de 40 horas por semana, então você está falando ali de 8 horas de terapia. É isso que eu ia falar, um dia de trabalho para um profissional CLT. Exatamente, por dia, né? E quando você se depara com aquilo deixa qualquer família desestruturada. Não estou falando que não seja importante, é lógico que as terapias são importantes, mas assim... Desestruturada, exausta, uma criança também... super ali estimulada e cansada também daquela rotina. Exatamente. Então, assim, você vai para casa e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Porque muitas vezes os pais trabalham, então quem vai acompanhar essa criança em todas essas terapias? É muito caro, e a gente sabe que acaba, né, que todos esses pedidos, se a família tiver o plano de saúde, ela vai judicializar. Sim. Porque o plano de cara muitas vezes não vai atender aquela alta demanda, né? Então, você está falando de um custo com processo, de um custo com advogado, você está falando de um custo ali inicial com as terapias que você vai arcar enquanto você não consegue andar com esse processo. Você está falando de uma escassez também de clínicas e de profissionais, porque com esse alto índice, né, de diagnósticos que a gente tem, é claro que a gente não tem estrutura para atender todos esses pacientes, mesmo na rede privada. Então, você tem lista de espera. Então, você fica naquela situação, às vezes, que você está com aquele filho muito comprometido e o médico, na hora que ele te dá o diagnóstico, ele te fala, ó, é isso aqui que vai tratar o seu filho. Então, você entra em desespero, você fala, meu Deus, eu preciso conseguir essas terapias, porque senão o meu filho vai continuar desse jeito, eu não posso fazer, não posso deixar ele dessa forma. Então, a gente vê famílias que se afundam em dívidas, famílias que vendem tudo, famílias que fazem empréstimo, casamentos que acabam porque o estresse é muito grande, a carga é muito grande ali, os pais muitas vezes não conseguem lidar com aquela situação difícil dentro da família. Então, eu acho que o maior erro não é nem das famílias, mas é desse olhar limitado que ainda existe sobre o autismo, de achar que somente as terapias vão tratar aquele indivíduo, porque a gente sabe que é muito além. Sim. Né? Então, eu acho que essa prescrição muitas vezes excessiva, até porque essas diretrizes de prescrição de terapias têm mudado, né? A gente teve uma meta-análise publicada, se eu não me engano, no início desse ano, que olhou para essa questão da carga horária das terapias, a quantidade, a intensidade, e viu que muitas vezes, em muitos casos, essa alta carga e essa alta intensidade não mudavam o prognóstico do paciente, né? Então, é claro, elas são importantes mais uma vez, mas acho que às vezes uma moderação nessa prescrição, né, talvez seja um ponto de revisão aí que precisa ser olhado pelos profissionais e o olhar para outras questões clínicas que esse paciente muitas vezes carrega. Sim. E o que você acha que é fundamental e urgente uma família fazer primeiro
no tratamento integral e não somente nessas terapias isoladas. Então, tipo, uma intensidade aí de... Porque muitas vezes a família... O que eu vejo, tá? De casos que eu tenho próximo de mim. Ele foi pra terapia, ele tá indo lá na terapia, mas ele não tá tendo evolução. Mas ele não come direito, porque tem uma seletividade alimentar, então não se desenvolve, né, de uma forma neurológica, de uma forma mais saudável, porque não consome também o que os alimentos te trazem de benefícios. Então, é algo que ele não vai sendo associado, né? Então, não é, já foi na terapia, na fono, no neuro e não tá melhorando. Sim. Justamente isso, você olhar para o básico, que é a questão da alimentação, a questão do sono, se a criança tem um sistema imunológico competente, se ela não fica doente o tempo inteiro. Então tem uma série de coisas que a gente vê com muita frequência. Então eu recebo crianças ali que estão com 3 anos de diarreia crônica, 3 anos essa criança tem diarreia, com várias alergias, urticárias. Não, e outra, já tá desidratado. Não, diarreia, assim, sim. Esporádico, Isso, mas assim, num longo prazo ali, né, um quadro que não melhora, não consegue melhorar a questão ali do aspecto das fezes, com dor abdominal, com a barriga estufada, cheia de gases, com alergias, com urticárias, dermatites, não dorme à noite, realmente é muito seletiva, só gosta de comer, por exemplo, coisas claras e crocantes. Então, claramente, da alimentação... Industrializado. Então, claramente, da alimentação, aquela criança não vai conseguir obter o quê? Os nutrientes básicos. E quando a gente está falando de desenvolvimento, poxa, vitaminas, minerais, tudo isso é extremamente importante, não só para o neurodesenvolvimento, que é o nosso foco aqui, mas para o desenvolvimento daquele ser humano como um todo. Então, é claro, a gente tem que olhar para essas deficiências nutricionais, a gente tem que olhar para essas questões gastrointestinais, a gente tem que olhar para a parte imunológica. Então, acho que tem que começar por aí, o olhar do médico, né, quando recebe esse paciente. E o que você acha que mudou no Benício quando vocês começaram a trabalhar essa questão do tratamento integral e não só na questão das terapias isoladas? Tudo, literalmente. Eu já sabia essa resposta, mas eu precisava saber. Mas eu precisava perguntar. Sim, o Benício, quando ele teve o diagnóstico, ele era uma criança que batia a cabeça o tempo inteiro. Literalmente. Então, assim, Carol, ele batia a cabeça no chão, ele batia a cabeça na parede. Ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. E ele chorava, ele era uma criança que não sorria e se isolava. Então, assim, era muito difícil, ao ponto que eu só ia ao banheiro, eu levava ele comigo, porque eu tinha medo dele bater a cabeça com tanta força e acontecer alguma coisa pior ali. Então, assim, era uma situação muito crítica que ele estava quando a gente teve toda essa avalanche de diagnóstico, né? Então, quando a gente começou realmente a mudar todas essas questões aí no tratamento dele, ele começou a melhorar dessa autoagressividade, ele parou de ter esses episódios de bater a cabeça, meu filho voltou a sorrir. Isso é uma coisa que sempre me emociona, e quando eventualmente eu tenho algum paciente que passa por essa situação... agora, pronto. Tem algumas mães que falam, nossa, doutora, meu filho voltou a sorrir. E é isso, parece que você tira alguma dor, algum desconforto, alguma questão ali física que estava incomodando ele, né? E uma dor não só dele, né, doutora? Vamos lá. Nossa, vamos ser realistas. Não é só dele uma dor, porque quando você vê um filho numa situação dessa e você não tem a ferramenta certa, não sabe o que fazer e você vê que seu filho tá sofrendo, é impossível você dizer que você é a mesma pessoa, porque não deve ser. Não é uma coisa que tirava o meu sono. Tanto que é o que eu falei, eu vivi, né, a partir desse momento eu vivi em função do Benício. Né, a ajudá-lo a entender mais sobre o que ele tinha e trabalhar nesse tratamento. Então, assim, ele ganhou qualidade de vida, se eu puder resumir, né, depois que a gente começou a olhar para tudo isso. E é importante você falar, né, porque quando uma mãe se dedica 100% a um filho, alguns pratos vão cair. Alguns pratos com outro filho, alguns pratos com o marido, alguns pratos com pai e mãe, enfim, com essa rotina diária. E hoje a gente sabe que mais de 80% das mulheres que são mães atípicas são mães solos, porque os seus companheiros não aguentam
o tamanho do que está por vir e acabam abandonando, e você, graças a Deus, enfim, parece que se uniram ainda mais nesse propósito e nessa ajuda, mas a gente sabe que hoje muitas mães não vivem dessa forma, vivem cansadas, estressadas, exaustas, e foi o que eu te falei, o exemplo dessa mãe que chegou até nós, nesse exemplo último que eu te dei, é uma mãe nitidamente que está a ponto de cometer um suicídio porque ela não está mais suportando. Sim. E existem casos dessas mães que chegam para você e falam, doutora, eu não aguento mais? Sim, existem. Um grande perfil de pacientes que a gente recebe, hoje isso está mudando um pouco, mas a grande maioria ainda são pacientes que já tentaram de tudo, Carol, assim, são pacientes que já vêm de anos de terapias, de vários medicamentos, de vários médicos, e assim, muitas vezes eu ouço na consulta, doutora, você é minha última esperança. Já passei por todo mundo, já procurei de tudo, eu não aguento mais, a situação está realmente insustentável e é uma grande responsabilidade. E, é claro, eu me coloco no lugar dessas mães, imagino o tamanho da situação, porque, como eu falei lá no começo, eu estava numa situação muito difícil, mas, é claro, o Benício tinha 3 anos, e essa situação muito difícil, ela durou poucos meses, porque logo a gente começou a entender um pouco mais e mudar a situação, mas eu fico imaginando o que é estar nisso há muitos anos, às vezes com uma criança maior, como você mesma contou aqui, uma criança que já tem força, uma criança que já é difícil de ser contida. Então é uma situação assim que eu falo, o meu primeiro objetivo com qualquer paciente é resgatar a dignidade humana, porque a maioria deles chegam sem essa dignidade humana mínima ali, de conseguir realmente não se autoagredir, não agredir outras pessoas, de conseguir modular minimamente o seu comportamento. Então, é uma situação muito triste de muitas famílias ainda, infelizmente. E aí eu quero falar um pouco da sua clínica, né? O Instituto Vilas Boas, onde você atende hoje famílias tanto aqui do Brasil e de fora do Brasil. O que mais te emociona quando você hoje percebe o impacto desse seu trabalho atingindo tantas pessoas, tantas famílias e vendo esses resultados, né? Porque você chega com famílias devastadas e hoje deve ter famílias que assim como você, podem viver numa qualidade, pode chegar num restaurante, pode ter uma vida social. Sim. Eu, na verdade, acho que é tudo graça de Deus, assim, eu tento não atrapalhar o trabalho dele, basicamente. Eu faço a minha parte, ele faz a dele, eu faço a minha. Mas eu tenho plena noção de que eu sou só um instrumento ali no meio do caminho e eu fico muito feliz, porque, na verdade, quando a gente projetou, né, pensamos na clínica, ela não tinha esse propósito ainda. E, na verdade, eu nunca tive esse propósito específico de trabalhar com essas crianças. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Porque, como eu sempre tive rede social e acabava compartilhando um pouco da minha vida, e comecei a compartilhar um pouco da jornada do Benício, muito com o intuito de mostrar um pouco do meu caminho também e, eventualmente, ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação, né, dividindo informações e tudo mais. Eu comecei a receber essas pessoas, essa demanda por esse atendimento dessas crianças. Então, eu fico muito emocionada, eu fico feliz, né, por conseguir ajudar parte dessas famílias que me procuram. E aí, calma, gente, ela vai deixar o contato dela e vai atender vocês também, se Deus quiser. E qual foi você consegue contar pra gente uma história que chegou até você de um caso clínico, assim, que mais te transformou que você fez o atendimento lá na clínica? Olha, são tantos, né? Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem muitas histórias lindas, assim, né, mas eu tenho uma história que, inclusive, tá numa live lá no meu perfil, a mãe do paciente, inclusive, comentou lá, mas foi um paciente que chegou nessa situação de muitas alergias alimentares, muita seletividade, não dormia, não falava, não verbal, e, enfim, a gente começou a fazer toda essa abordagem clínica desse paciente, 4 meses depois, ele voltou na consulta, foi uma teleconsulta, e na hora que eu liguei a câmera, ele falou, oi tia. E ele era um paciente completamente não verbal, então assim, ouvir a voz, né, deles é muito emocionante, saber que de alguma forma a gente pôde contribuir, né, para esse avanço ali dessas crianças. Então essa foi uma história muito marcante, porque, né, foi um paciente não tenha dúvidas. E outra, né, Mari, não é só sobre ele, né, é sobre essa família. Porque a partir do momento que você ficou feliz de ouvir um oi tia,
essa mãe também, com certeza, esse lar tá transformado ali e tá indo muito bem. Sim, sim. Tem alguma mãe que nessa situação de chegar nesse desespero também tenha te marcado muito da forma como ela chegou e a forma como ela tá hoje? Olha, eu tenho muitas histórias assim, Carol, difícil escolher uma, mas assim, realmente, quando as mães elas vêm nas consultas e elas falam, poxa, meu filho hoje dorme, fazia 3 anos que eu não dormia, meu filho hoje conseguiu ir num restaurante, eu não estava mais conseguindo sair com meu marido, não estava mais conseguindo ter vida social, então o meu filho comeu hoje carne, fazia, sei lá, 2 anos que ele não comia carne, então assim, a gente tem várias coisas nesse sentido ali de pacientes, e enquanto mãe a gente se emociona muito com essas conquistas, porque a gente sabe que, como você disse, é uma família que vai sendo reestruturada porque ela consegue trazer um pouco mais de digamos, normalidade para o seu dia a dia, né, de fazer coisas triviais e básicas ali que a gente sabe que são importantes para a família, porque o casamento. Que a gente tá falando aqui são coisas triviais, a gente não tá falando nem de fazer algo muito Não, a gente não fora. Tá falando de um paciente que, né, enfim, saiu do espectro, ou de um paciente que, né, não, a gente tá falando ali de um paciente que tá ganhando qualidade de vida, né, que tá ganhando independência, que tá melhorando clinicamente, então é lógico, todas essas situações são muito emocionantes, sempre. E me diz uma coisa, você criou, como eu disse, o Road of Recovery. Isso. Para compartilhar um pouco mais de ciência, experiência e prática clínica e a sua própria jornada com o Benício. Então, eu acho muito legal, porque quando você tem lugar de fala, quando você vive isso e você pode usar ele como exemplo, é muito melhor para a pessoa falar assim, você não sabe de nada do que eu tô passando, né? Deve pegar algum médico e falar, você não sabe nada do que eu tô passando, você não tá lá. E como que surgiu essa comunidade? Então, essa comunidade, ela foi criada com o intuito de trazer um pouco mais para perto, né, as pessoas que já acompanhavam o Benício no Instagram, né, um pouco do que eu comentava. A gente sabe que a rede social hoje, né, Carol, a gente... É uma ferramenta poderosa para vários sentidos. Para vários sentidos. Então, acaba atraindo, às vezes, pessoas ali maldosas, pessoas que não querem tanto, assim, o bem, né, daquela criança. Então, é claro que a gente tem que ter uma certa moderação nessa exposição. Então, Sim. Foi um lugar que eu criei para ter esse contato mais próximo com essas pessoas que torcem, que acompanham e que também, claro, querem ter mais informação, porque a informação, para mim, mudou o destino do meu filho. Sim. Né? Então, eu acredito que esse compartilhamento também ajuda muitas mães, né? Eu tenho vários depoimentos também de mães lá no Instagram que falam, poxa, isso aqui que você compartilhou ajudou muito meu filho, transformou, mudou isso, mudou aquilo. Então, a gente quis ampliar um pouco mais isso nesse espaço. Então, Sim. Ela tem esse objetivo. E qual que é a maior transformação que você vê nessas mães que entram para a comunidade? É justamente essa questão de uma vez que você tem a informação, você consegue mudar o destino daquela criança. Então, às vezes, a gente tem as mães que estão ali com outros profissionais que não têm esse conhecimento, né? Ou que ignoram essa parte clínica do paciente, né? Que a gente estava comentando, questões gastrointestinais, entre outras coisas. Então, uma vez que a mãe tem esse conhecimento, o filho está numa situação, às vezes, de choro, de agressividade, ela pensa, poxa, será que ele está com alguma dor? E ela antes talvez não tivesse esse pensamento porque ela não tinha esse conhecimento. Sim. Então ela vai buscar alguém que ajude ela nesse sentido. Então eu acho que essa é a maior transformação que eu trago para elas. E é tirar exatamente esse de colocar tudo na conta do autismo e olhar para um ser humano que está ali. Exatamente. Ele só tem um diagnóstico, mas ele em momento algum dessa jornada ele deixou de ser um ser humano e que precisa ser cuidado. A gente sabe, você pega o exemplo dos seus outros filhos e eu com meus outros filhos. Um dia tá gripado, um dia tá com dor de ouvido, um dia tá com dor de barriga, um dia tá nascendo uma coisa, outra, né? A mãe não tem um dia de paz nesse... Não tem. Nesse rolê, não tem. Não tem, exatamente. E um dia tá de saco cheio também, né? E tá tudo bem, eles também têm o direito, né? De não quererem ali alguma coisa e tem que ter esse olhar. E a gente vê, né, doutora, tantas mães, né? Eu falo por mim, tem dia que eu quero
jornada de trabalho, cansada e tal, eu quero chegar em casa, só tomar um banho e dormir. Aí tem aquela demanda toda da casa, a rotina, filho e tal. E para essas mães acaba sendo elas se sentem nesse lugar de sobrecarregada, né? Porque é 24 horas por dia preocupada sendo mãe e tentando essa evolução e tentando essa melhoria e não vê. E essas que talvez não tenham esse conhecimento. Então, a gente se põe no lugar de empatia, né, dessas mães. Não, com certeza. E quando você fala 24 horas, para algumas mães, literalmente são 24 horas. Porque eu tenho vários casos aí de crianças que não dormem, Carol. Que passam a noite, às vezes, gritando. Eu recebi, semana passada, um paciente novo. Foi o primeiro atendimento que a família, a mãe, estava comentando que eles foram colocados para fora do condomínio. Meu Deus. Porque ela morava em um apartamento e à noite, infelizmente, o filho, ele gritava muito, ele não dormia. E aí, eles realmente... Ela foi convidada a se Foi retirar. convidada a se retirar. Então, assim, são coisas que essas famílias passam, que são, assim, às vezes, a gente nem consegue imaginar, né, o que acontece numa família dessas. E são coisas, assim, terríveis. Então, realmente, são famílias, pessoas... muitas vezes ali esgotadas, emocionalmente, fisicamente, economicamente. E outra, a privação do sono não existe, acho que, algo pior para um ser humano do que não se recompor, do que não ter, sei lá, o mínimo. Não. Porque, pelo visto, ela não tem o mínimo. Não tem o mínimo. Não tem o mínimo. Então, assim, é uma situação de muita exaustão e de muita vulnerabilidade mesmo. Se Deus quiser, você vai me mandar uma mensagem contando que essa criança já tá dormindo e que essa mãe também, porque é isso, vou orar por ela. Sim, eu oro. Eu falo que eu me compadeço muito das mães que não dormem, porque eu acho que é uma das piores coisas. Piores. E me diz uma coisa, tem algo que você tenha aprendido nessa sua jornada com o Benício, que não foi estudando, que foi na sua própria análise, vivendo ali naquele dia a dia? Muitas, Carol, porque uma coisa enquanto médicos, em qualquer situação, assim, sobre qualquer assunto médico, você estudar aquilo na teoria, e outra coisa é você viver aquilo na realidade, né? Então, assim, até eu ter o meu filho autista, eu não sabia o que era uma criança autista. Por mais que eu tivesse o conceito na minha cabeça, eu não tinha noção do que era. Né? Então, assim, hoje eu tenho isso materializado dentro de casa, né? Então, quando uma mãe chega e me fala que não dorme, ou uma mãe chega e me fala que a criança é seletiva, ou uma mãe chega e me fala que tá acontecendo tal problema na escola, enfim, eu entendo, porque eu, né, vivo um pouco disso na prática também. Então, para mim, muda o olhar que eu tenho com relação a esses pacientes que chegam no meu consultório, assim, porque para mim é uma coisa muito familiar. Coisa que tá dentro da minha casa, então é muito nítido entender. Mas tem algo que você aprendeu, que não foi o estudo que te deu, e que você viveu e falou assim, nossa, eu acho que também no autismo, além daquilo tudo que eu estudei, tem isso daqui que a gente pode tentar, que a gente pode fazer. Porque eu sei que você é da toda... Olha, as questões do meu filho me fizeram ter um olhar diferente para a medicina, mais do que eu já tinha, né? Então, eu já tinha essa formação em nutrologia, já tinha muito um olhar mais preventivo ali, né, dentro da medicina, mas a questão do meu filho mudou muito a minha relação com a medicina no sentido de que, por exemplo, eu entendo hoje que, por questões metabólicas, por exemplo, dar um remédio normal ali, de verme, por exemplo, para o meu filho, traz uma reação muito diferente, por exemplo, do que dar para outras crianças que não são autistas, né? Então, são coisas que eu fui entendendo na vivência ali com ele, né? Então, ele reage de forma diferente a certos medicamentos. Quando ele tá doente, a apresentação da doença é diferente, não é igual a do livro necessariamente, ele tem alguns sintomas às vezes diferentes. Então, foi mudando o meu olhar com relação a isso, assim, a forma como ele reage a coisas que são triviais dentro da medicina para outros pacientes. E existem medicações hoje que você pode dizer, é óbvio que aqui a gente não está fazendo consulta com ninguém, é óbvio, mas que você pode dizer assim, olha, existem medicações que jamais podem ser dar com uma pessoa diagnosticada com autismo ou algo que precisa talvez investir,
que aquele ali talvez seja o futuro do Sim. Do tratamento? Sim, eu acho que os protocolos de tratamento do autismo, eles estão muito ultrapassados. Isso eu falo muito sobre isso, porque eu acho que foi algo que foi abandonado ao longo do tempo, né, o olhar para isso. Então, a gente tem ali, muitas vezes, como medicamento preconizado dentro dos protocolos, os antipsicóticos, né? E eu tenho uma visão muito particular sobre essa prescrição. Por quê? Porque os antipsicóticos, né, antidopaminérgicos, eu vou explicar de uma forma mais leiga, mas esses medicamentos, eles são dados muitas vezes porque a criança é agressiva, porque a criança, ela não consegue dormir, então ele melhora um pouco o sono, porque ele aumenta a fome, então ela é seletiva, então é dado às vezes com esses objetivos. Só que o que acontece? Essa redução da ação da dopamina nesse paciente, ela pode fazer com que o paciente fique mais desatento, com que o paciente fique mais hiperativo, que o paciente, enfim, tenha falta de foco, atenção, porque a dopamina, ela é importante para essas questões. E aí eu tô falando do quê? Eu tô falando de um paciente que tem atraso no seu neurodesenvolvimento. Então, eu coloco, de certo modo, uma barreira maior ali, às vezes com relação ao aprendizado, né? Então, eu acho que precisa colocar numa balança de custo-benefício. Quanto essa modulação feita por esses medicamentos vai trazer benefícios para um paciente que já tem alguns atrasos e que pode ter uma piora desses aspectos. Então, hoje eu vejo que tem outras alternativas. Não estou falando que na época que isso foi proposto não fosse a melhor opção, mas hoje eu acho que a gente tem alternativas que têm se mostrado, pelo menos na prática clínica e, né, de acordo também com estudos que a gente tem sobre o assunto, mais efetivos. Então, a gente tem, por exemplo, lá, muita experiência com canabidiol. Né, a gente tem, eu diria para você que em torno de uns 90% dos pacientes que utilizam o canabidiol. O canabidiol, ele atua num sistema, né, o sistema endocannabinoide, que a literatura científica mostra que esses pacientes têm uma alteração nesse sistema. Quando a gente regula esse sistema com essa droga, a gente consegue melhorar basicamente 3 aspectos nesse paciente, que é socialização, linguagem, rigidez cognitiva e os comportamentos disruptivos, que são esses comportamentos mais difíceis e tal, irritadiços e tudo mais. Então, a gente tem tido avanços muito interessantes quando a gente faz essa troca, né, de tratamento medicamentoso com esses pacientes. Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisa talvez olhar para isso, porque talvez no futuro a gente tenha realmente mais embasamento, digamos, para mudar esses protocolos e para pensar em outras drogas, como, por exemplo, o canabidiol, que talvez se encaixe melhor em uma grande parcela de pacientes. E é engraçado, né, que se a gente pega, como a gente falou aqui no começo, o número de casos aumentando, é a mesma coisa que tratamento de qualquer outro tipo de doença. Se a medicina está evoluindo, se os medicamentos estão evoluindo, você precisa fazer um estudo. E se os casos estão aumentando, como você falou, são mais custos para o governo, mais custos de qualquer pessoa. Porque ele não vai ter a sua renda e tudo mais. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção e no cuidado do que ter um investimento futuro muito maior, né? Não, com certeza. Então, assim, a medicina, ela vai mudando, né? A gente fala que a ciência, ela só é ciência quando ela permite que eu desminta aquilo que eu falei hoje, amanhã, né? Então, a gente tem que ter essa abertura para as mudanças, com certeza. E agora, assim, quando a gente falou lá atrás, né, desse olhar integral, a gente também tem que falar da inclusão. A gente sabe que hoje existe um preconceito muito grande, por mais que se fale muito sobre inclusão, ou a inclusão é bonita e linda só no termo de falar, a gente sabe que ainda existe muita exclusão, né? Em todo e qualquer ambiente, e você mais do que ninguém já deve ter vivido. Na sua visão, o que você acha que ainda falta na nossa sociedade para que essas crianças e esses adolescentes sejam verdadeiramente incluídos? A inclusão também é um assunto fundamental, né, quando a gente fala de autismo, e a inclusão, eu tenho um olhar de uma mãe que tem filhos neurotípicos, né, e um filho neurotípico. Então, eu tenho esse olhar para os dois lados. Então, eu penso, por exemplo, quando a gente fala da escola, eu penso muito nas crianças neurotípicas também. Então, às vezes a gente tem um paciente ali que realmente está muito comprometido, que está numa situação clínica muito ruim, e a gente quer porque quer incluir. Então, vamos colocar na escola de um jeito ou de outro. Eu acho que a inclusão, ela só é legal quando o indivíduo, ele também
vai se beneficiar dessa inclusão, né? Então, às vezes, colocar uma criança que está clinicamente tão comprometida num ambiente onde ela não vai ter estrutura, num ambiente onde ela não vai ter o suporte, ou num ambiente que ela ainda não está preparada para aproveitar. Ela não está preparada, né? Ela não está. Se ela não está, imagina quem está recebendo. Exatamente. Então, eu acho que a gente vive em sociedade, Carol. Não dá pra gente falar só de autista. A gente está falando de uma sociedade. Então, é claro que a gente tem que ter um olhar para o todo, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, enquanto pais, né, de crianças neuroatípicas, ter esse cuidado. Às vezes a gente querer impor uma inclusão que o nosso filho não está preparado para receber, às vezes faz mais mal para ele do que qualquer outra coisa, né? Então, às vezes, aquele ambiente, se ele está com transtorno de processamento sensorial, o que é isso? O barulho me incomoda. É como se estivesse batendo da minha cabeça. Eu não suporto barulho, por exemplo, que acontece com muitas crianças autistas. Então, eu vou colocar ele dentro de uma sala de aula. Com 30 alunos falando tudo ao mesmo tempo. É claro, aquilo vai ser uma tortura para ele, né? Então, eu não posso chamar isso de inclusão, entende? Mas eu também não posso construir ali uma sala só para ele. Então, assim, eu acho que é esse bom senso. Achar um equilíbrio. Achar o equilíbrio para essa inclusão. Mas o que eu acho que é mais importante é que ele tenha o benefício dessa inclusão, seja em qualquer ambiente que for, seja em qualquer situação que for, e que ele tenha o suporte. Porque não adianta só você colocar dentro da escola, tá bom, tá incluso, tá matriculado, tá. Mas e aí, como que ele vai ficar dentro dessa escola? Tem alguém que o acompanhe? Tem alguém que vai olhar para suas necessidades? Tem alguém preparado para receber esse aluno? Então, acho que é a falta de preparo também, né, de certos locais, de certos profissionais que falta muito, a gente está muito distante disso. Vamos melhorar, doutora. No nosso próximo encontro, eu tenho fé que nós vamos conseguir muito mais. Tem algum tema que você acha super importante e que eu não abordei aqui com você e que você acha, Carol, a gente precisa falar sobre isso? Não, eu acho que a gente de muita coisa importante. Eu procurei aqui abordar tudo para que, de uma forma simples também, para que as pessoas entendam, né? Às vezes a medicina, ela, como vários termos aqui, a pessoa fala, oi, o que é isso? O que você está falando? Quem é? E eu acho que a gente tem que estar aqui para desmistificar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem que pudesse falar aqui para as mães que acabaram de receber o diagnóstico dos seus filhos, estão machucadas, perdidas, achando que em algum momento dessa vida elas não vão conseguir, preocupadas. Aquela preocupação que você teve no início, o que você diria hoje para uma mãe dessa? Eu diria que o diagnóstico, ele não é um ponto final, ele é uma vírgula. Você vai ter que recalcular a rota, né? Então, você vai ter que buscar, né? Como o próprio nome da comunidade, a gente fez uma alusão ali em inglês, mas a gente tem o nosso caminho de recuperação, né? Então, assim, é isso. Você vai ter que achar esse caminho para o seu filho, né? Você vai ter que recalcular isso dentro da sua realidade. E a realidade, Carol, para as mães que têm menos poder econômico, né? É uma realidade muito dura, né? É muito fácil eu sentar aqui e falar, poxa, você vai ter que olhar para a alimentação do seu filho, para o sono, né? Quando muitas famílias não têm o básico, é claro. Sim. Então, dentro dessa realidade, você vai ter que recalcular o que cabe e o que não cabe. E, às vezes, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente recebe, como eu falei ali, uma lista, uma sentença de coisas que essa criança vai precisar para o seu tratamento, só que você olha, não tem condições. Você fala, poxa, eu não tenho, de onde eu vou tirar isso? Isso traz um desespero. Então, eu acho que primeiro é você olhar o que é possível fazer, né? E aquilo que não é possível, mas que você sabe que é importante, você vai começar a desenhar aquele caminho para buscar aquilo para o seu filho, à medida do possível, né? Então, é uma vírgula, você vai recalcular, mas você realmente, existe um caminho. Né? Não tem nenhuma situação tão difícil no autismo que a gente não consiga, com paciência, persistência, trabalhar para que a gente melhore a qualidade de vida dessas crianças. Então, e ampliar esse olhar, né? Não reduzir o paciente só ao diagnóstico de autismo, como a gente estava falando aqui. Olhar sempre essa criança como um todo, né? Eu sempre falo que eu tento olhar para o Benício ali como um menino de 7 anos também. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tá vendo os presentes de Natal dos filhos, né? E eu fico tentando, porque ele não se comunica, né? Eu fico tentando imaginar, poxa, o que ele gosta, o que né, um menino de 7 anos poderia brincar, gostar, aproveitar e tudo mais. Então, enfim, não pode perder aquele olhar, aquele brilho que a gente tem com qualquer filho, né?
E me diz uma coisa, uma curiosidade minha agora, como que é a relação do Benício em relação aos outros irmãos, assim? Maravilhosa. Maravilhosa, assim. Claro que a gente não teve filhos necessariamente para cuidarem dele, mas a gente hoje tem uma certeza, né, de que ele nunca vai estar sozinho. Então, assim, ele tem uma relação próxima, a irmã mais velha, que já tem hoje 15 anos, é apaixonada por ele, e ele por ela, assim, são muito carinhosos uns com os outros, e mesmo os menores que não entendem ainda tanto, né, outro dia o meu filho de 3 anos, né, ele ainda tá com 3, tava falando pra diarista que vai lá em casa, falou assim, o Benício é artista. Ele é assim porque ele é artista. Que linda essa visão que ele tem, né? Então assim, tentando explicar, né, por que ele não tava falando, respondendo lá pra ela, então... eles são muito unidos. E ele com a chegada dos outros? No começo ele dá uma ignorada. No começo ele dá uma ignorada, mas aí quando a criança começa a interagir, começa a balbuciar, começa a engatinhar, e ele interage mais, ele faz carinho, ele tem cuidado, e é muito engraçado, né, porque ele mede muito a força dele, então ele vai encostar no mais novo, que tem 1 ano, ele vai bem devagarzinho, assim, ele quase não toca nele, mas você vê que ele quer fazer um carinho, assim, ele sabe que tem que ser devagar, então assim, é muito legal. Ai, que bom, muito feliz. E o que você pode dizer hoje para essas mães, né? Uma coisa é quando você recebe o diagnóstico e você sabe que é uma batalha que você vai enfrentar até descobrir, chegar nesse ponto. Mas também são aquelas que devem chegar desesperadas para você. O que você diria hoje para essas mães que estão sem forças, que estão sem dormir, que não sabem mais... porque nem todas encontram uma doutora Mariana, né? Mas agora vocês vão saber onde encontrar, que ela vai deixar. E o que você diria para elas hoje, como mãe, como médica, como pesquisadora, como ser humano? Olha, Carol, assim, a maternidade, ela é um desafio em qualquer cenário, né? Eu acho que não tem nada fácil dentro da maternidade, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, realmente buscar o sobrenatural, de verdade. Se eu não, nos momentos difíceis, se eu não tivesse fé e esperança de que a gente chegaria num ponto melhor com meu filho, a gente deixa o desespero tomar conta da gente. Sim. Não tem como a gente falar sobre essa esperança, né, nas mães sem falar sobre fé. Lógico, cada um tem a sua fé, né, e tá tudo certo, mas eu acho que é não perder as esperanças e acreditar sempre que o seu filho pode conseguir, porque ele pode conseguir. E tem mães que chegam e falam, poxa, doutora, eu já não espero nada do meu filho. E não, você tem que acreditar nele, porque se você não for a primeira pessoa a acreditar nele, nem ele mais vai acreditar nele. Com certeza. E eles sabem disso, e eles percebem que você já não espera mais nada. Então, assim, você tem sim que esperar tudo dele. Tudo. Então, assim, o que eu falo é espere tudo, faça a sua parte, busque o tratamento, enfim, na medida do possível do que você conseguir alcançar em termos de tratamento, mas espere sempre tudo deles, porque é possível. Maravilhosa. Tô muito honrada de ter você aqui, de ter compartilhado tanto conhecimento, porque eu vou afirmar, eu não saí daqui a mesma pessoa hoje em termos de conhecimento, de talvez esbarrar com alguma situação e ter um olhar diferente, né, de poder ajudar tantas famílias, que eu sei que hoje é o que você está fazendo. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, aí atende tanta gente. 1 horinha, uma manhã ela tá aqui cedendo o nosso tempo para mim, mas ela já tá voltando para continuar ajudando tantas pessoas. Eu quero deixar aqui para você uma lembrança. Obrigada. Obrigada. Do nosso podcast, são bombons pintados à mão, uma parceria que eu tenho aqui com a minha amiga, a Roberta da Bobon, e eu espero que você goste, e eu quero que você deixe aqui agora, que eu falei tanta surpresa, né, onde as pessoas te acham na rede social, na comunidade, para que elas possam entrar aí nesse caminho e ajudar seus filhos. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer, Carol, aqui. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu já tenho uma admiração gigantesca, assim. É uma mãe que inspira muito, 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 sempre me inspirou, e é uma honra estar aqui com você, né, a gente já se conhece há um tempo, mas finalmente, pessoalmente, poder te abraçar, assim, então eu fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite, de verdade. Quero parabenizar você pelo seu trabalho também, que é muito importante, que vem ajudando
tantas crianças têm acompanhado. Obrigada. É muito especial, então que bom que você tá não só sendo essa mãe especial dentro da sua casa, mas também trazendo esse acolhimento, esse olhar, esse cuidado para as crianças aqui de São Paulo. Então, que Deus abençoe o seu trabalho, que você continue nesse caminho. Obrigada. E, enfim, sempre à disposição, sempre que você precisar. Amém, acho que eu vou precisar mesmo. Eu sou dessa, que não me deixa à disposição, que eu peço mesmo. É isso aí. E, bom, quem quiser me achar nas redes sociais, o meu Instagram é DRA, de doutora, Mari Vilas Boas, né? Então, me acha fácil lá no Instagram, tô sempre postando, compartilhando informações. Muito, ela compartilha muito. E a gente tem o Instituto Vilas Boas lá em Vinhedo também, vai ser um prazer, quem estiver precisando, estamos aí. E você faz as consultas também, quando possível, de forma online? Sim, hoje a gente tem... A telemedicina veio pra ficar, né? Eu acho que sim. Maravilhosa. A gente atende, acho que uns 80% online hoje. Maravilhoso. Brasil inteiro. Bom pra todo mundo. É ótimo. Maravilhoso. Então, assim, eu também vou fazer as postagens na minha rede. A doutora Mari sempre vai estar lá. E, mais uma vez, obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Eu tenho certeza que mães atípicas e mães típicas também vão aprender muito aqui, porque mesmo que você seja uma mãe típica, você tem sempre alguém que você conheça ou que cruza a sua jornada e que você pode compartilhar, às vezes, um pouquinho do que você aprendeu. Muito obrigada. E mais uma vez, você que ficou aqui conosco até agora, o meu muito obrigada. Eu espero que esse conteúdo ajude você. E se você sente que alguém também precisa recebê-lo, é só compartilhar. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, repito, compartilhar, deixar o seu comentário para que a gente possa evoluir cada vez mais. Um beijo e até a próxima.